Eu sou professora Alessandra, tem algumas pessoas aqui que estão vindo, né, convidados por outros professores. Já quero aproveitar para agradecer muito, muito, muito o carinho dos professores que estão vindo, estão participando. Marcilene, o Rafael, a Ítala, a professora Lilian está organizando essa semana, né, junto comigo, com a Daíra e com o Gabriel. Somos 4 professores. A gente está muito feliz com o resultado, né, desse evento ser tão coletivo, ser tão, né, feito com muitas mãos, E foi engraçado, a gente estava falando mais cedo, antes da palestra do Júlio Ludemir, as coincidências, né, que a gente às vezes não espera tanto, mas que chegam para a gente. E aí chamou muito a nossa atenção o fato de que, mesmo sem a gente planejar tanto, a ideia era fazer o primeiro dia do jornalismo. Eu cheguei até a convidar a Gabi inicialmente para o primeiro dia, junto com o Michel, o dia da fotografia, o terceiro falar dessa coisa da representatividade nas mídias sociais, e, enfim, na publicidade. O quarto dia seria do audiovisual e hoje seria literatura. Na hora dos ajustes de agenda, o Edu, que falaria hoje junto com o Júlio Ludemir, ficou ontem no audiovisual. A Gabi eu puxei da segunda para hoje, porque eu queria mediar o debate com ela, eu queria estar com ela nessa mesa. Enfim, mas o que foram essas coincidências? O Júlio falou da FLUP, da Feira Literária das Periferias, e a FLUP esse ano está homenageando a Carolina Maria de Jesus e a Lélia Gonzalez. E chamou muito a nossa atenção essa coincidência, porque a Lélia Gonzalez ela foi homenageada num evento na PUC que acabou originando o coletivo Nuvem Negra, que foi o meu primeiro contato com a Gabi, enfim, lendo as matérias do jornal Nuvem Negra. E o Júlio falou do Nuvem Negra no início da palestra dele. Então, acho que as coisas foram todas se conectando, né? E tem sido uma alegria para a gente, porque todas as palestras, essas pequenas coincidências de um momento para o outro, estão acontecendo, né? Enfim, então a gente está o tempo todo vibrando com toda essa troca de afetos que a gente está tendo nessa semana, né? Nesses eventos, assim, a gente está muito emocionado. Acho que eu estou falando em nome dos 4 professores, né? A gente está muito emocionado, assim. O Gabriel não pôde estar agora porque ele está dando aula numa outra instituição, mas é essa palavra, assim, muito emocionados com toda a troca que a gente está tendo aqui. E aí a gente começou com um ex-aluno, Michel, e está encerrando com a Gabi, né, que também, né, passou pela nossa sala. E para a gente é isso, é mostrar também, dividir com os alunos que estão agora essa ideia de que vocês, muito jovens, já podem estar fazendo muita coisa, né? De que tem muita coisa bacana ainda acontecendo. Então, a gente está recebendo a Gabriele, estou falando Gabi, a intimidade é isso. Então, a gente está recebendo a Gabriele Rosa. Gabriele é jornalista, né? Formada pela PUC. Numa formatura que foi muito emocionante, muito especial, né? Muito emblemática. Foram 13 alunos, né, Gabi? 13 alunos negros nessa formatura. E foi muito marcante. Isso, e foi muito marcante para a gente. E a Gabi, ela já passou, ela na universidade ainda, né? Ela foi subeditora do jornal Nuvem Negra, né? Do coletivo Nuvem Negra, passou pela agência pública, foi pesquisadora PIBIC, né? Também em cima dessas questões mais sociais. E agora ela está no Data Lab, encerrou a produção de um filme que está rodando festivais por aí. Eu já estou ansiosa para saber como é que eu vou ver esse filme, porque eu perdi os festivais anteriores. Agora eu estou seguindo no Instagram, acho que eu não perco mais nada. Enfim, o Enraizadas conta a história da Trança na Boa. Ela produziu esse filme com a Juliana Nascimento, também outra ex-aluna muito, muito querida. E a Gabi vem contar um pouco para a gente dessa trajetória múltipla, né? São vários espaços, muitos contextos. Então, já vou passar a palavra para você, Gabi. A turma é sua. Muito obrigada, Lê. Muito obrigada pelo convite. Eu me sinto muito à vontade falando com vocês, né? Porque foram 4 anos com vocês todos como meus professores, mesmo a Daí, que não foi meu professor, mas eu considero ele como meu professor, porque eu estava sempre lá conversando, eu e a Mari com ele, a Ítala nem se fala, a gente conversou muito, a Lê, enfim, muito obrigada pelo convite. Parabéns também por essa semana. Toda vez que vocês produzem esses eventos, eu fico muito feliz, assim, porque
eu acho que a Ítala que acompanhou muito isso, né, também, porque eu lembro que eu fui numa palestra que a Ítala organizou, e eu sempre falo dela com a Fabiana Moraes. Eu estava no segundo período da faculdade, assim, e para mim aquilo mudou muito a minha perspectiva sobre o jornalismo e tudo mais. Então, eu acho que essas complementações assim da aula são muito, muito importantes, essenciais para nossa formação, assim. Então, que bom que vocês estão conseguindo fazer isso apesar desse momento que a gente está vivendo, né? Imagino que os alunos também, eu entendo não ligar a câmera e tudo mais, porque são muitas aulas, eu imagino, né? E é muito cansativo também, tá? Eu estou assistindo, fazendo alguns cursos online e tem uma hora que eu não aguento mais, que cansa mesmo. Então, eu entendo, espero que esse momento passe para todo mundo voltar para a sala de aula, que é muito mais interessante, né? Eu preparei uma apresentação, a Lê me passou umas perguntas, assim, como base, aí eu preparei uma apresentaçãozinha. É um pouco isso, né? Eu coloquei Datalab, Jornal Nuvem Negra, Enraizadas, tá tudo um pouco misturado, mas eu acho que a gente vai fazendo as conexões aqui e também estejam super abertos para fazer pergunta, para interromper, quero mesmo que seja um diálogo, uma troca. Eu não fiquei decorando nada, então se quiserem perguntar, fiquem à vontade que vai ser bem legal se isso acontecer aqui ao longo. Aí eu vou compartilhar aqui a minha tela. Só um minutinho. Gabi, quando você for compartilhar, se você for usar áudio, marca compartilhar áudio do computador junto. Vai ter uma caixinha. Tá? Eu só vou pedir duas desculpas. Uma porque eu tô gripada, então volta e meia eu vou tossir por aqui, espirrar e tudo mais. E o meu computador está com um leve vírus, então talvez apareçam alguns avisos. Mas tirando isso, tá tudo certo. Ainda bem que é vírus, não é Covid. 2 vírus, né? Um da gripe e outro do meu computador. É isso. Deixa eu apresentar aqui. Vocês estão vendo direitinho? Sim, tá tudo certinho. Perfeito. Eu vou começar falando do Datalab. Como a Lê falou, eu sou repórter do Datalab, atuo lá desde agosto do ano passado. Então, um pouco mais de um ano, já vai fazer 1 ano e meio. No finalzinho, eu vou fazer ao contrário, né? Em vez de falar da minha trajetória, eu vou começar pelo Data, e depois eu vou para o jornal, depois eu vou para Enraizadas, tudo meio misturado. Mas eu achei legal a gente começar com Data, que é onde eu tô agora também, né? E porque ele, assim, acho que acaba contando muito sobre a minha trajetória, né? Como eu cheguei até aqui. Então, o Data é um laboratório, né, de jornalismo e narrativas de dados, e a gente fica localizado. Eu tô vendo aqui a hora, se eu passar muito também, me avisem, por favor. Me interrompa, Lê, sem problemas. Tranquilo, pode ficar tranquilo. E o Data, ele está localizado no Complexo da Maré, né? Que é um complexo enorme, né? Como não sei se todo mundo aqui conhece, fica ali na Avenida Brasil. E a gente fica exatamente na Baixa dos Sapateiros, que é uma das favelas de lá, mas a gente faz uma cobertura ampla do Complexo da Maré. E é um laboratório, como eu falei, que a gente trabalha narrativas, né, visibilidade, seja identidade racial, de gênero, de território, a partir dos dados, né? A centralidade das nossas reportagens são os dados. A gente conta história por meio deles. Essa aqui é a nossa equipe de 2020. E aí, deixa eu passar isso aqui para cá. O que a gente faz? A gente faz produção jornalística, eu vou falar um pouco mais sobre essa parte, porque aqui eu estou incluída melhor, né? A gente produz reportagens, a gente produz podcast, newsletter, enfim, vídeos, visualização de dados, uma ampla gama de narrativas. Formação, então a gente tem né, uma parte assim, bem forte que a gente visa formar, tanto em relação a jornalismo de dados, jornalismo e narrativas periféricas e outros temas. Pesquisa e geração cidadã de dados, que é uma parte bem forte também, que eu vou falar mais especificamente quando eu falar do projeto que a gente tem chamado Cocosap. E incidência política, que basicamente todas essas partes, elas acabam caindo ali na incidência política, que é basicamente trabalhar, né, as reportagens, a nossa narrativa para mudança de políticas públicas, para mudança de política, para incidir no debate público e tudo mais.
Aí eu trouxe aqui uma visualização de dados que a gente sempre usa também para começar a nossa conversa. Um desenho num ônibus, numa cadeira de um ônibus, e diz que o número de imóveis vazios é maior que o número de pessoas sem casa, da fonte IBGE ali. E é bem interessante, assim, para a gente começar a conversa sobre dados, assim, né? Sobre o impacto que os dados têm nas narrativas. Às vezes, antes de começar a falar das reportagens que a gente cria, que a gente produz, é muito importante a gente entender que a gente está, né, falando de um lugar, que é um lugar de pessoas negras, pessoas periféricas e pessoas de outros grupos minoritários, assim. Então, para a gente construir a narrativa a partir desse olhar, a gente sabe quantos olhares tem, né, para a gente em relação a isso. Então, se eu falar que pessoas moram, muitas pessoas, tem um número, não número, mas assim, se contar talvez a história de uma pessoa que mora na rua ou que ocupou um território, as pessoas não vão criar uma identificação, não vão se aproximar. É muito difícil narrar, né? Narrar desse lugar. E eu acho que os dados, eles ocupam muito esse lugar de incontestável, né? Uma coisa que você não pode... você não tem como contestar, você pode até contestar a partir de metodologias que são muito... que todo mundo conhece, né? Assim, porque os dados, ele tem muito esse poder. Então, se você vê uma tabela de Excel, do IBGE, etc., você pode, a partir dali, entender se aquilo foi analisado da melhor forma ou não, mas o dado, ele, ao contrário das narrativas sem números, né, eles são muito mais incontestáveis, assim. Então, o que a gente faz é usar isso ao nosso favor, trabalhar com esse impacto que o dado traz na narrativa. Aí eu vou falar aqui alguns trabalhos que a gente fez e que eu fui repórter, assim, para ilustrar um pouco do que a Lê pediu para trazer em relação a essa narrativa de dados. Para mim é muito mais fácil falar dos trabalhos que a gente fez do que ficar falando aqui sobre o uso de dados no jornalismo, então eu vou usar esses exemplos para a gente conversar melhor depois sobre isso. Essa reportagem aqui foi sobre uma reportagem que saiu agora há pouco, mas foi bem legal, assim, eu já trouxe ela como exemplo, sobre privatização da saúde no subúrbio do Rio, né? Assim, esse debate ficou muito mais forte a partir de 2016, por conta da PEC do teto dos gastos, né? Que acabou diminuindo aí os gastos com saúde pública, educação e tudo mais. E aí a gente começou a perceber, né, ali na Maré, principalmente, primeiro que eu fiz uma reportagem no início do ano sobre clínicas da saúde, né, clínicas da família. E aí a gente começou a entender que existia assim, um esvaziamento dessas clínicas, tanto a partir do poder público, né, que investia menos, como da própria população que começava a procurar assim, serviços de saúde particular, privado. Então, a gente já estava com essa pauta na cabeça já tem um tempo, a gente já estava pensando nisso, como a gente poderia abordar essa questão. E aí que a gente pensou em fazer isso agora tem uns 3 meses, assim. E aí a gente primeiro foi tentar entrar em contato com as pessoas ali da Maré e Bom Sucesso, que o Bom Sucesso é um bairro de frente para a Maré, procurando as pessoas que estavam realmente, né, migrando do serviço de saúde público para o privado e entender quais são as dificuldades, quais são as questões. São coisas que todo mundo está passando nesse momento, né, mas que afeta mais diretamente as periferias, assim. E aí a gente, enfim, encontrou essas pessoas, muitas pessoas que a gente entrevistou e conversou falando sobre essa precarização dessas clínicas que estão localizadas ali na Maré, em Bom Sucesso. Mas eu acho que quando a gente foi olhar os dados, quem fez essa análise de dados foi o Paulo, né, que entrou há pouco tempo no Data, a gente percebeu o impacto que isso já está, né, tá no dia a dia, assim. E aí a gente fez algumas visualizações para demonstrar isso, e eu acho que essa reportagem, apesar da narrativa que a gente trouxe, que também é muito importante, trazer as pessoas para falar, eu acho que os dados, eles falam por si só, sabe? Assim, uma visualização dessas, como outros trabalhos que a gente fez, elas acabam traduzindo, assim, o que a gente quer falar. Às vezes, a gente faz reportagens muito longas, né? Assim, então, 5 páginas, 6 páginas, 7 páginas para dizer, para contar histórias que são muito relevantes e muito importantes, mas, às vezes, uma visualização rápida, ela
diz o que a gente precisava falar, né? Sem muitas palavras. Isso daqui, ela mostra a abertura, né, de estabelecimentos privados nesses bairros. Se eu não me engano, é uma área, né, do Rio de Janeiro, se eu não me engano, é a área 2.1, que o Rio é dividido em sub-áreas, né? Então, a gente olhou uma dessas áreas, que a Maré tá localizada, e aí, além da Maré, Bom Sucesso, Ramos, Olaria e Manguinhos, que são bairros vizinhos da Maré também, do subúrbio do Rio. E a gente percebeu que os estabelecimentos privados, eles aumentaram muito em 2016, de 2016 para 2020, né? Que está aqui, como está mostrando esse gráfico. Então, a gente conversou depois com especialistas, com pesquisadores, até da FRJ, ali do Fundão, e eles realmente confirmam para a gente que, a partir de 2016, aumentou muito por conta do teto dos gastos, mas era uma fala de um cientista, de um pesquisador, mas aí a gente foi lá, olhamos os dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde e a gente vê isso, como isso aconteceu drasticamente, né? E aí, um outro dado sobre isso, que o Paulinho teve ele sacou, assim, que a maior parte desses estabelecimentos de saúde, eles não estão nos bairros que são tipo, completamente, quase 100% favela, né? Que é a Maré, que é um complexo de favelas, e Manguinhos, que é basicamente também a favela de Manguinhos. Então, a gente entendeu que existia aí né, a privatização, ela não está olhando a saúde das pessoas, né? A saúde das pessoas da favela e até de pessoas não de favela, né? Ela está olhando o dinheiro, o investimento, onde vai dar o dinheiro. Então, isso acaba prejudicando muito os moradores de favela, por exemplo. A gente consegue ver nesse mapa que não é interessante ter estabelecimentos de saúde nesses territórios, né? E aí, por conta disso, ao mesmo tempo que a saúde pública ela tem um investimento menor a cada ano que passa, a gente também não tem um substituto perfeito que ache interessante trabalhar nesses territórios. Então, como é que fica a saúde dessas pessoas, né? Então, e a gente entrevistou algumas pessoas que narraram muito bem isso, assim, de que se tratava bem nas clínicas até 2016, 2017, mas aí depois começou a faltar médico, começou a faltar agente de saúde, enfim, né? E aí as pessoas tiveram que migrar para serviços de saúde privados e que normalmente não são planos de saúde, que pioram um pouco a situação, que são, na verdade, clínicas particulares que a pessoa vai lá, faz um exame, faz uma coisa e pronto, né? Ela não tem um acompanhamento da sua saúde, como tinha no SUS antes. Então, essa foi uma reportagem muito legal, que a gente conseguiu narrar isso, mas eu acho que os dados, eles, como eu expliquei aqui, né? Tipo, vocês conseguiram entender toda a reportagem a partir dessas visualizações. Então, eu acho que ela é ótima por conta disso. E aí, uma outra que eu separei, é essa daqui, Mundo Sem Fome, que não tem dado. Por exemplo, a gente também faz reportagens que não tem dados, necessariamente, mas que trabalham narrativa e narrativa a partir da periferia. Foi uma reportagem que eu fiz e a gente também faz algumas parcerias com outros veículos de comunicação. Essa, por acaso, saiu no ECOA, do UOL. E foi muito legal fazer, a gente estava fazendo uma série, na verdade, na pandemia, pensando essa coisa do fim do mundo, né, que a gente estava discutindo a partir do CRENA, e estava todo mundo falando mais para junho, assim, acho que agora as pessoas já desistiram desse possível mundo pós-pandemia, mas naquele momento a gente estava discutindo muito isso. E a gente estava fazendo algumas reportagens, a gente fez uma cobertura junto com algumas outras organizações, as Mina, Janeiro e Número, É Nós e outros veículos, para cobrir pandemia a partir desse nosso olhar. E aí, em algum momento, a gente estava um pouco assim, olha, ok, isso está acontecendo, pessoas estão morrendo, pessoas periféricas, faveladas estão morrendo mais, está faltando água, saneamento básico nesses lugares, assim, uma situação bem ruim, mas o que vai ser no futuro, né? O que a gente vai construir para o futuro? O que vai ser depois disso? E aí a gente resolveu fazer um especial, né? Outro Mundo é Possível. Tem um sitezinho, poderia ter colocado aqui, mas eu acho que é Outro Mundo é Possível Data Lab, se vocês quiserem olhar o especial todo. Que a gente olhava iniciativas da periferia para o futuro, assim, né? Tipo, iniciativas que a gente poderia amplificar, assim, ampliar, né?
que partiam desse lugar da periferia. E aí uma delas que eu gostei muito de fazer e deu assim uma super... As pessoas curtiram muito, chegou em escola, eu achei muito legal, assim, que é essa sobre alimentação. Foi bem maior do que isso, a gente fez um especial, dentro desse especial a gente fez uma parte bem grande sobre alimentação, pensando como a alimentação, né, ela afeta a periferia de uma forma que a gente não discute muito. A gente tem nessas reportagens dados sobre diabetes, hipertensão, que afetam assim muito mais as pessoas de favelas, de periferia, população negra, do que qualquer outras populações. A gente não fala muito isso, normalmente quando a gente fala de alimentação saudável, a gente fala de vários assuntos, né, tipo, que são muito importantes também, mas a partir de um olhar e de um lugar que não é o da periferia, né? Esse debate, ele ainda não tá completamente, eu acho, forte com esse olhar, né? Olhando para a maior parte da população brasileira, na verdade. Então, a gente pensou nisso, pegando muito também dados de diabetes e hipertensão, que são grupos também de risco, né, da pandemia, e como essas pessoas das periferias, elas foram, na verdade, jogadas por essa alimentação que a gente tem hoje a partir de uma ideia, e uma ideia que eu vou precisar colocar o nome aqui, que é bastante capitalista, né? Um olhar de mundo completamente diferente do que os nossos ancestrais, do que as pessoas que ocuparam as nossas terras há muito tempo tinham. E aí a gente começou a trabalhar esse tema, e aí uma das coisas, essa aqui foi a primeira reportagem que a gente fez, falando sobre falta de comida mesmo para a população periférica na pandemia, e a gente também falou de alguns grupos que estavam logo no início da pandemia, né, se mobilizando para, enfim, acabar, ajudar essas pessoas que estavam passando fome nesse momento. E aí a gente começou a trabalhar esse tema, e aí, por último, a gente fez esse livro-reportagem, que eu gostei muito, é um livro ilustrado pela Júlia, e eu escrevi, é bem curtinho, assim, e foi muito legal, porque algumas professoras de escolas públicas, assim, entraram em contato com a gente mandou para elas, colocaram, não agora, né, porque ninguém está tendo aula, mas elas colocaram nas cartilhas, em materiais que elas estavam enviando para os alunos também, esse livro, foi bem legal. E aí a gente contou a história da Ana Santos, assim, que é uma agricultora ecológica no Alemão, e de um jeito que eu acho que se aproximava muito da realidade das pessoas, né? Assim, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, tem essa parte daqui. Então ela estava, né, ela já tinha uma horta no Alemão que né, produzia comida na favela e para a favela. Mas naquele momento elas tinham criado um outro grupo, ela e outras mulheres tinham criado um outro grupo para entregar comida e comida saudável, de verdade, né? Como as pessoas falam, da terra, assim, sem veneno, para as pessoas das favelas. Então, ela, para mim, assim, eu acho que eu aprendi muito com as pessoas que eu entrevistei na pandemia. Foi um drama, na verdade. Eu e a Helena, que é outra repórter do Data, e o Breno, assim, a gente sempre conversava sobre isso, porque eu fiz a maior parte das entrevistas de casa, né? E eu não gosto de entrevistar por telefone, eu gosto de ir presencialmente, de conhecer as pessoas, de trocar presencialmente. Então, para mim, foi um drama entrevistar por telefone, foi muito difícil. Mas eu fiquei muito, assim, chocada com as pessoas que eu entrevistava, sabe? E a sua maioria mulheres negras, que estavam à frente das questões que a pandemia acabou trazendo para os seus grupos, para as periferias. E conversar com essas mulheres, assim, eu ficava muito... com uma certeza de que eu tive esse momento, uma certeza de que a gente sairia melhor da pandemia com essas mulheres, assim, levantando diversas soluções, né, para os nossos problemas naquele momento. Então, a Ana Santos, ela representa muito isso. Ela, de uma hora para outra, assim, mobilizou um grupo enorme para entregar a comida que elas produziam e que elas faziam ali no Alemão. E foi um super sucesso. E elas são um exemplo de diversas outras mulheres que fizeram isso em diversas outras... Mulheres e homens também, né? Em diversas favelas. Enquanto o próprio Estado, né, o governo, ele não trouxe
essa comida nesse momento que a gente mais precisava. Então, acho que ela representa essa mobilização geral que aconteceu. E aí a gente fez esse livro ilustrado, e foi muito legal, assim, a conversa com a Julie, com ela ficou super feliz também. Então, para mim, foi uma das entregas que eu mais... É muito difícil isso, né? Quando a gente produz uma coisa, como a gente volta também, né? Como faz sentido essa coisa que a gente produz para a pessoa que vai ser entrevistada. E, às vezes, eu acho que uma reportagem em texto enorme, gigante, acessa menos, assim. Apesar de ela ser muito importante, de ter o lugar dela ali, mas... eu fico pensando que às vezes não chega. E sempre foi uma questão para mim, desde que eu trabalhava na pública, assim, como a gente produz reportagens lindas, maravilhosas, incríveis, mas será que está chegando nas pessoas que eu quero que cheguem, assim, sabe? Então, sempre foi uma questão para mim. E eu acho que esse livro ilustrado foi uma grande resposta a essa questão, sabe? Que nem sempre precisa ser de um jeito que a gente aprende, que é mais fácil e que é mais... né? É mais, não simples assim, mas a gente está mais acostumado assim. Pode ser um livro ilustrado com textos sobre a história dela e tá tudo bem. As pessoas podem ler até mais do que uma reportagem enorme, né? De 6 páginas assim. Então, para mim foi uma resposta muito legal essa minha grande questão existencial no jornalismo de como produzir de um jeito para acessar mais pessoas assim. E essa daqui foi uma reportagem, eu vou até, depois de falar, eu vou mostrar para vocês o GIF, eu tirei um print, mas depois eu posso mostrar melhor como ficou no site. Que eu gostei muito também de fazer, a gente fez no início desse ano, quando, né, a nossa água estava poluída aqui, a gente esqueceu desse assunto, né, mas no início do ano teve, assim que acho que foi um pouco antes do carnaval, se eu não me engano, que, né, a água da SEDAI foi... né, contactada com Geosmina, se eu não me engano, também. E a gente fez essa reportagem. Era uma coisa que todo mundo estava falando naquele momento, né? Que na verdade não era uma geosmina, não era uma coisa aleatória, era poluição, era falta de saneamento básico. Mas a gente fez uma reportagem que eu achei muito legal e que, assim, eu achei... Era uma coisa que eu tinha acabado de chegar, acho que de viagem, eu não estava nem sabendo de água direito, o que era água, o que estava acontecendo. E aí, a primeira reunião de pauta foi, vamos fazer uma pauta sobre isso. Eu fiquei, Aí eu demorei um tempão para entender o que estava acontecendo. Mas aí a gente foi pensar que, assim... É um debate que a gente já faz há muito tempo, que é no Data, que é sobre saneamento básico, assim, né? Onde o rio é mais podre é exatamente isso, assim, quem é que a gente estava reclamando naquele momento da nossa água, com razão, mas, na verdade, existe uma população no estado do Rio de Janeiro que, na verdade, sempre teve água poluída do lado de casa e sempre teve que pegar água sabe, de um jeito completamente aleatório para conseguir água saudável, assim, limpa. Então, a gente foi para Queimados, que é um dos, né, lugares que tem ali, um dos afluentes do Rio Guandu, onde tinha sido detectado a água poluída. E a gente entrevistou os moradores de Queimados. Isso eu trouxe também para falar que, assim, a gente trabalha ali na Maré, mas a gente está olhando diversos territórios periféricos, diversas periferias, diversos conceitos de periferia também. E foi muito... Eu vou mostrar aqui para vocês. Me avisem se vocês conseguem ver tudo direitinho. Vocês estão vendo o site do Data? Sim, tô. Essa aqui é a reportagem, a gente entrevistou vários moradores. Aí esse daqui é o gifzinho que eu tirei print. Deixa eu acelerar para aparecer. Só para vocês verem rapidinho, que foi um gif com dados dos rios poluídos, né? Da poluição ali local. A gente também fez esse vídeo. Eu acho que eu não compartilhei o áudio. Você falou, mas eu não sei se vocês estão ouvindo. Tá ouvindo? Então o áudio foi. Que horas são? Acho que eu posso colocar rapidinho o áudio, esse vídeo para vocês verem. Jorge Peixoto. Sou atualmente coordenador da Associação Amigos do Paraíso, Ampara, e moro em Queimados desde que eu nasci. 42 anos. Bom, esse aqui é o Rio Abel, é um dos principais rios aqui que importa a cidade de Queimadas, porque é um rio bem central mesmo. Então, esse rio recentemente pavimentado, teve
pouco alargado também. Tinha casas, ribeirinhas que foram retiradas. Não, esse rio, por exemplo, aqui, era um rio que a gente brincava aqui. Isso aqui era meu quintal, né, Panchinha, a gente brincava aqui, a gente nadava nesse rio, entendeu? E não tinha problema nem se beber água, não tinha esgoto aí dentro, né? Depois sim, com o loteamento, né, no entorno, aí ficou um pouco meio complicado, né? E hoje ele tem esse aspecto. A gente vê aqui, ó, cada área aberta tem uma saída de água, né? A gente sabe que o esgoto em Queimados não é tratado, né? É um dos utensílios e vem direto na altura. Água, muito difícil de cair água aqui, água da rua. Veio o pessoal há um tempo atrás, vamos dizer assim, uns 2 anos mais ou menos, falando que ia colocar os relógios para poder cair água, mas depois não apareceu mais ninguém. E na minha casa nós temos aquele poço antigo ainda, né? Sendo que aqui nós não temos ainda um saneamento básico adequado. Em algumas ruas você ainda vê, infelizmente, valas. E a gente não sabe muito bem a condição, se é boa a condição dessa água, mas não tem outro jeito, a gente tem que beber essa água mesmo. Sempre foi assim, sempre foi assim. Inclusive, aqui tem criança pequena, tem uma criança de 1 ano e 3 meses, e a vizinha ali também tem bebês, e a gente está bem complicado, tem que ficar bebendo água, porque a gente não tem condições. Tem também uma água da rua, né, que é uma água que os próprios vizinhos, por conta de risco, fizeram, né, por, assim, pegaram um litro de água, nós não sabemos como, para se ter água. Só que essa água não é certa. Ela vem mês sim, mês não, às vezes fica 15 dias sem cair. Aí acontece de um vizinho ter que ajudar o outro, né? Vamos supor, se a minha casa tem poço, eu tenho que doar um pouco de água para o meu vizinho. Aí assim a gente vai vivendo. A gente está entregue aqui. É só mato e igual essa situação de muito mato, então junta muita água. Aqui acho que todo mundo da rua teve chikungunya, entendeu? Sim, se foi 2, 3, 4, no máximo que não teve. Porque aqui em casa todo mundo teve. Graças a Deus, a única que não teve foi a bebê, porque a gente correu para encher ela de repelente, entendeu? Inclusive, pegamos um posto de saúde, o repelente também, para ele passar aqui no cabelo. Pedir mesmo que o governo pode fazer alguma coisa pela gente, né? Porque a gente está entregue aqui. Deixa eu voltar para cá. Aqui. Então, assim, a gente foi lá, a gente conversou até com a secretária de meio ambiente de lá, entrou na reportagem, ela pediu para não gravar, a gente só colocou o que ela falou, né, na reportagem. E para mim, assim, a gente foi em um lugar, assim. Na verdade, tem vários municípios no estado do Rio de Janeiro que a situação é exatamente a mesma, ou pior. E a gente estava discutindo, na verdade, naquele momento, a nossa água, né? Assim, uma água que durou, assim, 3 meses não boa, né? A gente podia comprar, a grande maioria das pessoas podia comprar água, enquanto, na verdade, diversos municípios no estado do Rio de Janeiro é uma constante água poluída, né? Ela falou que tem que ferver a água todos os dias, o tempo todo, porque ela tem uma filha pequena. E todas as pessoas lá é assim, né? Elas precisam ferver a água, ou pegar água em poço. Então, naquele momento a gente estava discutindo muito essa questão da água, e estava todo mundo falando da água que chegava na sua casa, mas, na verdade, todos esses rios que estão aparecendo aí nesse mapa, eles estão localizados em alguns municípios, e eles são muito poluídos. Então, foi muito legal, de alguma forma, naquele momento, trazer um debate que não estava sendo muito bem colocado, né, na mídia em geral, assim. Demorou muito para a mídia falar sobre isso. Eu fiquei até orgulhosa da gente, desde o início, da primeira reunião de pauta, a gente falou, vamos falar de saneamento básico nesses lugares, assim. Porque demorou muito para as pessoas começarem a falar sobre isso. A gente estava ok, né? Ninguém entendia muito bem porque a água estava poluída, mas é uma conta muito simples de chegar, né? Assim, é só olhar os afluentes do rio que dá a nossa água, assim, e entender a situação deles. Então, foi muito legal. Essa reportagem, a gente acabou fazendo, deixa eu ver se aparece aqui depois, um vídeo para o Intercept sobre isso, que eu falei aqui. Eu não vou botar o vídeo, mas
Eu não gosto de me ver falando, eu tenho um pouco de nervoso. Mas foi muito legal, porque a gente conseguiu fazer... Opa, ai, não consigo nunca mexer aqui em cima. E também Nós gostamos, Gabi. Vou parar e vou compartilhar de novo, porque eu não consigo trocar de janela quando está compartilhado, não sei porquê direito. Pronto. Eu tenho muito nervoso de me ver falando, então não vou mostrar esse vídeo agora. Mas foi muito legal, porque foi um vídeo que a gente falou sobre racismo ambiental. A partir dessa história, né? A gente já tinha ido para Queimados gravar, conversar com essas pessoas, já tinha entendido que tinha uma questão de racismo mesmo, né? Não sei se todos aqui estão familiarizados com esse tema de racismo ambiental, mas racismo ambiental é quando questões de violação de direitos humanos relacionadas à questão ambiental, então saneamento básico, onde os lixões estão localizados, por exemplo, onde as empresas que poluem, né, o meio ambiente ou o solo, elas estão localizadas, elas estão todas nesses territórios, né? Recentemente, a gente ia fazer uma reportagem sobre isso na Maré, mais especificamente sobre uma empresa que está localizada na Maré, e a gente não pôde fazer por questões locais. Mas... E essa reportagem sobre Queimados, ela fala bastante sobre... Né, ela traduz, na verdade, bastante esse conceito de racismo ambiental, né? Porque onde o rio é mais podre, né? A gente sabe onde é, né? O rio mais podre está localizado em alguns territórios, assim. E foi muito legal, porque a gente acabou conseguindo chegar num espaço até maior, né? Que é o Intercept, assim, que tem mais... um público um pouco maior. Enfim, foi bem legal por isso. E aí, outra coisa que eu separei aqui de conteúdo... Não estou conseguindo passar agora. Foi esse podcast, que eu gostei muito de fazer. Ele foi muito divertido, assim. A gente saiu pela Maré. Na verdade, a gente saiu com base no Censo da Maré, que foi um censo que a Rede da Maré, que é uma organização também lá da Maré, fez um censo mesmo, como se fosse um censo do IBGE, com todas as informações da população, dos problemas, etc., mas com recorte da periferia, né? Porque, assim, o IBGE é maravilhoso, a gente tem... a pesquisa de dados no Brasil é muito boa, assim, comparado com outros países. A gente tem dados de muitas coisas, a gente precisa lembrar disso também, né? Que é uma coisa que está sendo invisibilizada agora por esse governo, mas a gente tem, e é muito bom. Só que tem várias questões que eles precisam melhorar, e uma delas são os dados nas favelas, os dados nas periferias, que são, né, não são completos ou não tem não complexifica a periferia, né? Não traz esses dados mais detalhados sobre esse universo. E aí a Rede da Maré, ela fez esse censo, ele saiu ano passado, se eu não me engano, com dados específicos da Maré. Assim, aí tem dados absolutamente de tudo, assim, da quantidade de moradores com deficiência, enfim, dados absolutamente de tudo que se tem num censo normal. E aí a gente fez um rolê pela Maré, assim, e foi muito legal, foi muito divertido. Foi um dos podcasts, eu acho que eu fiz, que foram mais legais, assim, de fazer, conhecendo as pessoas que estavam no censo. Então a gente queria, de alguma forma, sensibilizar, porque o censo são dados, e dados às vezes são chatos mesmo, assim, de serem lidos, né? Então a gente queria contar a história das pessoas que estavam dentro dos principais dados, assim, que a gente estava olhando. A gente primeiro leu o censo juntos, né? Pegamos alguns dados que eram muito fortes, que tinham a ver com a periferia, e a gente foi lá tentar entender quem é que estava dentro desse dado, contar a história de pessoas que estavam ali sendo representadas pelos dados. E aí a gente conheceu, tipo, uma galera angolana da Maré, que a Maré tem uma população angolana muito grande, e aí a gente conheceu a história, entendeu por que tem uma população angolana. A gente conversou com um grupo chamado Especiais da Maré, que são mães, na verdade, né, que têm filhos com deficiência, e... enfim, uma infinidade de coisas. A gente comeu comida angolana, a gente escutou música. Foi muito divertido fazer esse podcast. E aí a gente como se estivesse costurando o censo a partir da história das pessoas, né? E aí no final a gente conversou com o Dalcio, que é coordenador do censo. E aí ele falou mais especificamente sobre essa questão da ausência de dados nas periferias e como
o censo está sendo importante para pensar políticas públicas para a Maré, especificamente. Foi bem legal. E aí eu vou correr um pouquinho, porque eu acho que a hora já está passando. Eu vou falar rapidamente do Cocosap, que lembra lá no início que eu falei sobre produção de dados? Eu acho que está aqui, ó. Calma aí, deixa eu passar rapidinho. Opa, aqui. Pesquisa e geração cidadã de dados, que é um outro projeto do Data Lab, o Cocosap. O Cocosap nada mais é do que um número de WhatsApp que as pessoas... a gente faz uma divulgação na Maré a partir dos mobilizadores do Cocosap. E essas pessoas, elas mandam, né, denúncias de falta de saneamento básico nos seus territórios. Então, se você encontrar um lixão a céu aberto, se você encontrar um esgoto a céu aberto, as pessoas vão mandando essas informações para a gente. E a gente vai criando uma base de dados a partir das informações dos moradores. Deixa eu ver aqui. Aí a gente vai criando esse mapinha aqui, que é a Maré, com os pontinhos que os moradores vão, né, colocando. Os próprios moradores, ao fazer a denúncia pelo WhatsApp, eles vão alimentando essa base de dados. E aí a gente vai criando esse mapa com essas informações. Aí aqui o Cocosap. Aí, a partir do Cocosap, a gente fez outras coisas, né? Esse encontro de saneamento básico na Maré, uma coisa que a gente organiza semestralmente. Está acontecendo online agora, para falar e para discutir saneamento básico na Maré. E também umas reportagens que o Breno, que é o coordenador do Cocosap, está fazendo, que são incríveis, assim, especificamente sobre saneamento básico. Não necessariamente sobre a Maré, mas pensando, né, os dados que a gente está recebendo amplamente, assim. E aí já saíram algumas reportagens muito legais, principalmente pensando nessa privatização agora, né, que está acontecendo do saneamento básico no Brasil e especificamente também no Rio de Janeiro. Então a gente está olhando para isso de alguma forma, e aí a gente entende que essa privatização ela acaba afetando muito mais, ainda mais, na verdade, os grupos periféricos em relação ao saneamento. E aí, pronto, terminei o Data Lab. Aí eu queria falar rapidamente do jornal, assim, que a Lê me pediu também. Vou ser muito, muito rápida, assim, para a gente poder conversar. Eu comecei, na verdade, eu fiz o jornal, a gente começou em 2016, mas antes do jornal, eu trabalhava como estagiária no Jornal da PUC, então eu já estava muito ligada a jornalismo impresso. Eu, na verdade, achava que eu era... Quando eu entrei na faculdade, eu achava que eu era mais de audiovisual, né? Eu achava que eu ia fazer documentários e tudo mais. E aí, entrar no Jornal da PUC acabou me levando para o texto, e eu acabei ficando porque eu quis, porque eu realmente me identifiquei. E aí, daí, a gente começou o Jornal Nuvem Negra, e eu acho que eu fiquei, né? Finquei o meu pé no texto, assim. E o jornal Nuvem Negra, não sei se aqui todo mundo conhece o coletivo Nuvem Negra, é um coletivo que ainda está em funcionamento na PUC, né? Nesse momento virtualmente também. E é um coletivo de alunos negros e alunas negras da PUC, alunos e ex-alunos, porque a gente ainda continua, a gente não larga. E em 2016 a gente fez esse jornal, que foram 5 edições do jornal. E a primeira edição foi essa edição em homenagem a Lélia Gonzalez. Como a Lê falou no início, o coletivo acabou sendo lançado por conta desse evento que teve na PUC sobre a Lélia. E aí algumas pessoas que estavam lá no evento começaram a indagar, né, a inexistência, na verdade, do conhecimento negro na PUC, e principalmente no curso de Ciências Sociais, que foi a maioria das pessoas que fundaram, eram desses cursos. E a ausência da voz da Lélia nesse departamento de Ciências Sociais, que ela foi diretora, enfim, foi professora. Eu não sei se todos aqui também conhecem a Lélia Gonzalez. A Lélia é uma ativista super importante para o movimento negro e para o feminismo negro.
socióloga também. Ela, na verdade, ela tem uma relevância internacional, né, para o feminismo negro. Ela é bastante conhecida. Recentemente, a Angela Davis falou sobre ela, falando, não, vocês têm a Lélia Gonzalez, alguma coisa nesse sentido. E a gente entendia que no espaço que ela ficou mais tempo dando aula, né, produzindo conhecimento acadêmico, intelectual, ela era muito invisibilizada, assim, né, até demais a conta, assim. Ela não tinha... ela não estava presente na literatura dos cursos, assim. Então, a partir dessa indagação, dessa questão, algumas pessoas começaram a pensar como fazer com que essa voz estivesse mais presente. E, a partir daí, fundaram o Nuvem Negra. E aí, essa primeira edição do jornal foi em homenagem a ela. E aí a gente lançou nessa primeira edição era uma coisa que a gente queria muito entender na contracapa, né? Essa aqui é a contracapa do jornal. Essa pergunta, quantas professoras negras tem na PUC? Que foi uma pergunta que a gente não tinha resposta, a gente não fazia a menor ideia como ter essa resposta nessa primeira edição, que saiu em setembro de 2016, mas era uma coisa que a gente queria saber. A princípio, a gente achava que a gente ia fazer uma pesquisa, mas a gente foi super inocente com essa ideia, assim, fazer uma pesquisa para entender a quantidade de professores negros da PUC. Só que a gente foi barrado de diversas formas. Primeiro que muitos professores não iam querer responder essa pesquisa. Nós somos um grupo, né, jovem e negro na universidade, então a gente poderia ser muito... As pessoas poderiam simplesmente não acreditar nesses dados. Então, a gente foi lá buscar os dados da PUC mesmo, assim, né? Porque esse dado existia, a gente sabia que ele existia, mas a gente não sabia como chegar nesse dado. E aí, em 2017, no ano seguinte, a gente conseguiu essa base da PUC, com muito esforço, para entender a quantidade de professores negros. E a gente conseguiu lançar essa edição do jornal um ano depois, com esses dados. E aí, uma das coisas que a gente... Acho que está aqui algumas visualizações. Mas a gente viu, né, obviamente, que são pouquíssimos professores negros na PUC. Tem ali, eu acho que são 86, de 1000, sei lá quanto, 1900 alguma coisa. Mas, assim, mais uma vez, era um dado, né, que todo mundo meio que já desconfiava. Não era nada muito, assim... surpreendente, mas aí a gente fez uma projeção que eu achei muito legal e foi uma das primeiras vezes que eu trabalhei com reportagem e dado, assim, né, um dado que a gente precisava visibilizar. E aí a gente fez essa projeção e a gente viu que se continuar no mesmo ritmo, né, a gente tinha dados, se eu não me engano, de 10 anos da PUC em relação ao perfil racial dos professores. Se continuar no mesmo ritmo dos últimos anos, professores brancos e negros só vão, né, se igualar a esse número em 2136. Isso, né, a gente explica melhor na reportagem, isso se a gente não tiver nenhuma política que acabe invisibilizando, assim, esse dado, como a gente já sabe que tem, né, o Bolsonaro tá aí para não deixar mentir. Então, se tudo continuasse como estava indo, só em 2136 esse número se igualaria. Isso, obviamente, a gente explica melhor também na reportagem, a gente não pode afirmar, é só uma coisa para chamar atenção e tudo mais. E aí a gente fez uns cartazes, assim, e a gente colou, não sei se tem alguém que é de 2017 da PUC, acho que talvez, não sei, mas a gente colou alguns cartazes na PUC, nos quadros, nas portas, assim, da sala, principalmente nos prédios, no outro prédio. A gente não colou tanto no de comunicação, eu não sei por que a gente não fez isso, mas eu lembro que a gente fez bem mais no de direito e no de engenharia lá. E aí foi muito legal, que deu uma viralizada, assim, nas redes sociais, muita gente tirou foto, foi muito legal, assim, porque a gente, de alguma forma, conseguiu incidir, né, nesse debate, conseguiu fazer com que as pessoas começassem a discutir isso de uma forma um pouco mais ampla, assim. Aí foi bem legal, a gente fez vários recortes, assim, de professores brancos, total, em relação a homens negros e mulheres negras. A PUC tem 40 vezes mais professores homens brancos do que professoras negras. Enfim, a gente foi fazendo. Aí eu peguei algumas fotos aqui do coletivo para mostrar. Foi muita coisa que a gente fez durante esses anos que eu estive lá. E aqui é uma foto da formatura que eu peguei rapidinho do meu Instagram mesmo, que eu queria, na verdade, terminar falando disso, assim. Deixa eu até parar de visualizar.
Eu vou mostrar esse daqui e depois eu falo da formatura. Esse aqui é um perfil racial que a gente postou no Data naquele dia que era o apagão, né? Na verdade, das redes sociais em relação ao que aconteceu nos Estados Unidos. E aí a gente pegou esses dados da Federação Nacional dos Jornalistas para mostrar a quantidade de jornalistas negros que existem no Brasil. E aí eu vou parar de compartilhar a tela para falar. Deixa eu ver aqui. Pronto. E aí é uma coisa que eu acho que é importante ter aqui, assim, e que eu fico muito preocupada, na verdade, é em relação a essa quantidade, né? Tipo, muito baixa, assim. Isso me preocupa muito, na verdade, eu fico muito indignada, na verdade, usando a palavra, a melhor palavra para explicar isso, assim. Porque quando a gente se formou, né, em 2019, eu tinha, não sei, eu criei uma expectativa em relação à quantidade de comunicadores negros muito alta. Eu não sei porque eu fui muito, assim, foi muito legal, eu fui muito privilegiada por ter entrado na PUC em um momento que o coletivo estava surgindo e bombando, e aí a gente tinha um grupo muito legal comigo, né, que estava se formando também, de pessoas negras e tudo mais. Mas eu criei uma expectativa de que tudo ia ser melhor daqui para frente, sabe? E aí, nesse último ano de 2019, 2020, eu fiquei um pouco chocada, assim, vendo a quantidade de pessoas negras que estavam entrando no curso de comunicação da PUC. Na verdade, eu estive no primeiro dia na PUC, na palestra que teve, e eu fiquei muito chocada, eu fiquei até um pouco destabilizada na hora que eu falei, porque eu não identifiquei nenhuma pessoa negra. E eu até falei isso com a Lê, eu fiquei muito, assim, decepcionada, na verdade, porque eu tinha me formado com 12 pessoas negras se afirmando, uma formatura linda, como a gente tinha falado, as coisas não poderiam piorar no ano seguinte, sabe? Então, eu fiquei muito triste, mas eu acho que esses dados, na verdade, nacionais, eles mostram isso, né? Porque não é só a PUC que é assim, na verdade, todas as universidades, elas também mostram esse quadro branco, né, de alunos negros. Esses alunos vão ser futuros jornalistas. E, assim, tem gente aqui de cinema, de publicidade, mas eu tenho certeza que cinema provavelmente é pior, publicidade também, né, do que o número de jornalistas. Mas eu acho importante a gente fazer essa discussão, porque eu acho que num espaço que a gente está, né, com a maioria, acho que acredito, dos alunos brancos, entender o papel, né, dos jornalistas brancos, dos produtores de conteúdo brancos, cineastas, publicitários, na produção de narrativas no Brasil, onde a maior parte da população é negra, né? Agora é 56 que chegou. Então, acho que a gente pode conversar aqui sobre o olhar da branquitude, né? Não sei assim, se todo mundo está familiarizado com esses temas, mas é muito importante que ninguém saia, né? Nenhuma pessoa saia formado em comunicação sem entender o que é o olhar da branquitude, sem ter lido sobre branquitude, né? Porque, assim, é muito importante que a gente abra espaço para as pessoas negras, as cotas estão aí para isso, as bolsas estão aí para isso, as políticas de permanência nas universidades também, mas, para além disso, o que uma pessoa branca que produz conteúdo, narrativa, que é tão importante para a nossa, assim, identidade, para a nossa existência, qual é o papel dela, né? E eu acho que o papel é se entender enquanto pessoa branca, e se entender o que é ser branco no Brasil, o que é ser branco no Brasil, né? As pessoas brancas precisam começar a entender isso e a entender que as narrativas que elas produzem, elas determinam muitas coisas que acabam sendo determinantes também para alguns grupos. Então, acho que eu termino aqui falando dessa importância de se entender enquanto pessoa branca, enquanto pessoa negra também, de ler sobre branquitude, de ler sobre questões raciais e de produzir os conteúdos a partir, eu acho que, desse olhar um pouco mais reflexivo, né, sobre o país, assim. Eu não falei de enraizadas, me desculpa, mas eu acho que eu já falei demais. Então, assim, talvez seja legal abrir para pergunta e aí depois a gente fala de enraizadas. O que vocês acham? Vamos fazer assim, a gente abre um pouco para as perguntas relacionadas ao que você falou até aqui e a gente tenta, vou controlar aqui um pouco o tempo das perguntas para a gente conseguir voltar, né, no filme, que eu acho que é sensacional e todo mundo precisa conhecer esse projeto.
Cara, é muito bom te ouvir falar, assim, é muito bacana. Acho que a gente pode falar um pouco do Data e fazer duas perguntas, uma mais relacionada ao Data e depois uma mais relacionada a essa questão do Nuvem Negra, enfim, né, desse outro lado. Eu tenho muitas questões com Data, eu sou muito apaixonada pelo projeto, eu estive lá, visitei, e foi muito, o dia que eu fui ao Data foi um dia que estava tendo uma sequência muito grande de conflitos na Maré. Eu começo a falar minha obra aqui, vai ficar mais barulhento. Estava tendo tiroteio todo dia, estava tendo operação todo dia, eu marquei com a Clara, e eu lembro que os meus amigos, as pessoas que eu conheci, inclusive um amigo meu da Maré, falou assim, cara, você vai agora? Não, não vai não. Não vai não, porque tá muito perigoso. E eu lembro que o meu questionamento foi assim, cara, 180 mil pessoas estão acordando na Maré hoje, estão saindo para trabalhar, estão circulando por aquele território. Por que eu sou mais importante do que essas pessoas? E eu fui, e a Clara falou isso, ela falou assim, Alessandra, hoje é o primeiro dia, não sei se foi uma sorte minha, ela falou, hoje é o primeiro dia que a gente está conseguindo trabalhar, porque a gente tem tido muito tiro. Foi aquela semana que gravaram os tiros do helicóptero, com as crianças correndo na rua, enfim, né? Então foi bem, bem difícil. E aí eu queria que você falasse um pouco, você falou da questão do impacto, né, dessas narrativas, dos dados nessas narrativas. Eu queria que você falasse, a Clara me falou uma coisa que me chamou muita atenção, eu queria que você falasse um pouco disso para o pessoal, porque a Clara falou longamente sobre isso. Vocês usam muitas vezes os mesmos dados que a imprensa tradicional usa, né? Os mesmos dados que a Folha vai usar, que sei lá, que o Globo vai usar, que outros grandes jornais vão usar. E aí eu queria que você falasse um pouco como é olhar para esses dados, assim, na prática mesmo, tentando trazer esse ponto de vista que é esse olhar periférico, né? Que vocês colocam sempre como isso. Ótima pergunta, Lê. Assim, todas as pautas, é porque para mim, acabou sendo uma coisa muito natural fazer isso, assim. Eu entendo que não é para todo mundo, né? O que eu falei agora de entender, porque eu acho que quando você se entende seu lugar, entende o seu país, a complexidade do seu país, eu acho que fica muito simples você fazer alguns recortes, raça, gênero, território e outros, assim. É quase automático. E eu acho que, para mim, particularmente, é até difícil falar sobre isso, porque quando eu vejo um dado, a primeira coisa que eu vou fazer é onde é que é isso. Tipo, é a mesma coisa em outro território, é a mesma coisa com outros grupos, é fazer essas comparações. E aí, entrando no Data, ficou tudo mais fácil ainda, porque todo mundo faz isso de uma forma quase que automática, assim, né? Não precisa, calma aí, vamos pensar como é isso na Maré, como é isso em tal lugar. Nem tem isso, sabe? A gente é meio que, assim, natural. A gente faz de uma forma quase que automática por conta desses trabalhos que a gente foi fazendo com a gente mesmo ao longo do tempo e tudo mais. Mas eu acho que a diferença, assim, entre o jornalismo, né, que você falou da Folha, o jornalismo tradicional e o que a gente faz e outros veículos fazem também, é que, assim, eu acho que um dado nunca tá sozinho, né? Assim, acho que ele tá sempre num contexto. Assim, e nem sempre dá para explicar ele só com dado. Eu acho que, assim, muitos dados, a maior parte dos dados até que a gente faz, não dá para explicar ele como... A gente está fazendo agora uma reportagem sobre política em parceria com a Alma Preta, que é um outro veículo de jornalismo em São Paulo, e sobre questões raciais também, né? Na verdade, dados de raça de 2016, né, de candidatos e eleitos em 2016, né, que foi a eleição que a Marielle se elegeu, bem recente, né, mas parece que um mundo de coisas aconteceu de 2016 para cá. E a gente, nossa, foi tão difícil, assim, contar as coisas. A gente acabou de terminar um roteiro de um vídeo. Foi tão difícil contar esses dados, assim, de uma forma que as pessoas pudessem entender. É impossível, na verdade. Eu acho que o dado sozinho não dá. Assim, a grande parte dos dados sozinhos, eles não explicam o suficiente, assim. A gente vai precisar de outros recursos. Outros dados, talvez... outras histórias, provavelmente, também, para realmente mostrar o quão grande é a questão, né? Que às vezes um dado só, ele não traduz muito bem. Então, eu acho que a gente faz lá em relação a isso é não isolar esse dado também, né? Tipo, acho que trazer
né, para o que está acontecendo de fato no nosso dia a dia também, assim, e olhar para o lado, sabe? Tipo, a gente está num território, uma coisa que a gente sempre faz lá, e a gente está, desde que eu entrei, isso acontece muito, que é olhar, não dividir a cidade para comparar, assim, né? Mas, assim, olhar a cidade como um todo e entender os lugares, assim. Sobre saneamento, por exemplo, estava até conversando com a Natália Afonso, que está na Lupa, que também se formou comigo. A gente estava trocando uma super ideia sobre dados de saneamento. Ela acabou de fazer uma que saiu agora sobre o Crivella, na verdade, sobre as promessas do Crivella, que ficou muito legal. E a gente ficou se perguntando assim, ué, onde é que estão os dados de saneamento? E tinha, na verdade, né? Tem alguns dados de saneamento no Rio de Janeiro, mas eles são muito ruins, eles são muito falsos, assim. Mas aí ela estava falando, ué, mas onde é que eu acho dado de saneamento? Eu falei, não existe, não tem, assim, um dado que a gente possa dizer. Aí eu conversei com o Breno, que é coordenador do Cocosap, a gente ficou trocando essa ideia, e aí aí ela até linkou, ela disse que ia linkar algumas reportagens, eu não cheguei a ler a reportagem toda, mas eu vi que tinha um link para uma reportagem nossa falando sobre essas questões de saneamento, que na verdade o dado ele mostrava que tinha saneamento na cidade, eu acho que era uma coisa assim, e aí na verdade a gente sabe, por conta do nosso território, onde a gente vive, onde a gente trabalha, a gente sabe que não é bem assim, né? Tem um contexto. Então, tipo assim, se a gente falar desse dado que tem saneamento básico no Brasil, no Rio de Janeiro, a gente vai estar, tipo, invisibilizando todas as favelas do Rio de Janeiro, né? Então, por isso que eu acho que o dado sozinho, ele não diz muito. Então, acho que a gente faz é dar contexto para isso, né? E a diferença, né, de outros veículos, assim, é que às vezes só coloca o dado ali, joga, né? Eu vi que alguém perguntou sobre os dados de alunos negros nas universidades. Eu não me aprofundei nesse debate ainda. Não fui ler muito sobre isso, mas também tem a ver com isso, né? De apenas jogar um dado, assim, meio sem contexto, assim, sem entender, sem explicar, sem dar o contexto que deveria, né? Então, eu acho que é isso. Ok. Eu tenho mais uma perguntinha, acho que dá para ser rapidinho antes de passar para o pessoal, em relação a essa parceria com outros veículos de comunicação que você citou, que você falou da Asmina, que a gente até usou em sala de aula no período passado, na aula que a gente falou sobre o Covid, a gente usou a matéria do Data e do Asmina. Você falou do É Nós, da Gênero e Número. Como é que vocês estabelecem essa rede, né, com outros grupos com os quais vocês se identificam? Uhum. Eu acho que essa rede já acontece por conta das pessoas que trabalham nessas organizações. A gente se conhece, né? Acho que jornalista, comunicador no Rio de Janeiro meio que se conhece, ainda mais pessoas que estão trabalhando em organizações não governamentais, sem fins lucrativos e tudo mais. Então, a gente já troca muita figurinha nos bastidores, assim, com esses veículos. O É Nós, por exemplo, que é de São Paulo, a gente é muito parceiro desde sempre, desde quando o Data surgiu, em 2016. Tem muitas formações que a gente faz em conjunto. E essa parceria, especificamente da pandemia, eu não sei exatamente como surgiu, porque assim, eu estava, né, produzindo, quem está mais administrando isso é o Gil e a Clara, que são os diretores do Data. Mas ela já vem de projetos antigos, né? Assim, elas já são costuradas ao longo da vida. E aí, nesse momento da pandemia, fazia muito sentido que a gente se unisse, porque cada um tinha, não um recorte, mas tinha um direcionamento um pouco mais forte. A gente com território no Rio de Janeiro, Gênero e Número, questões de mulheres, né? Dados sobre mulheres no Brasil. É Nós em São Paulo e a Asmina também em São Paulo. Então, fazia muito sentido que a gente se unisse para produzir esse conteúdo sobre a pandemia a partir do nosso olhar. Agora, a gente está com a alma preta das políticas e foi muito legal, porque, assim, eles têm o debate de raça muito forte e a gente tem os dados muito fortes. E a gente precisava produzir uma coisa que tivesse os dois. Então, se juntar fazia sentido também, sabe? É mais ou menos assim que acontece. Maravilha. A Lilian tem uma pergunta relacionada ao Data também, depois o Adair. Vou passar para a Lilian, depois para você, Adair. Muito feliz com a sua fala. Nossa, é muito, você não tem noção como para nós professores
É emocionante ouvir um ex-aluno percorrendo essas ações todas e com essa. Você não gosta de se ouvir, mas ouvir você é muito bom e é muito importante, tá? Então não tem esse medo de se ouvir, não, viu? Que a sua fala é potente demais. Agora, o que eu queria que, de repente, te ouvir falar um pouco mais, é que eu acho que é interessante para os meninos, né? O Data Lab surge em 2016, mas como ele surge? Que equipe é essa? Como ele se sustenta? Só dar um panorama mais assim do dia a dia mesmo, né? Qual o tamanho dessa equipe? Quem são essas pessoas? E como é que esse trabalho, que é tão importante, ele sobrevive, ele se sustenta? Perfeito, Lília. É até engraçado que quando eu entrei na Pública, eu entrei em 2016 na Pública. Eu estava um pouco assim, em 2015 eu estava um pouco indignada com a grande mídia e tudo mais. Tinha acabado de sair o impeachment da Dilma, eu estava muito triste. Eu li o jornal e ficava assim, eu não posso trabalhar num veículo desse, sabe? Eu ficava muito, assim, com muito medo. Onde é que eu vou trabalhar? Meu Deus, o que eu vou fazer da vida? Não vou ser jornalista, vou continuar aqui pesquisadora e não vou ser repórter nunca. E aí eu descobri a Pública e outros veículos. Foi até numa aula do Favila, assim, que eu comecei a pesquisar muito sobre veículos independentes e tudo mais. Eu encontrei a Pública, fiquei muito apaixonada. Encontrei outros veículos, a maioria em São Paulo também, né? Uma grande tristeza por conta disso. Apesar de a gente estar no Rio de Janeiro, São Paulo é bem mais forte. Aí eu fico pensando até em outros estados. Eu tenho um grupo com jornalistas de outros estados jovens também, que a gente fez uma formação ano passado no Nexo, e eles toda hora falam, né, de vagas em São Paulo, assim. Eu fico, gente, se a gente está no Rio e é difícil, imagina estar em outros estados como jornalista, né, e formando nesse momento de crise nacional, de crise no jornalismo e etc. Então, complicado. Mas voltando para sua pergunta, quando eu estava nesse momento e eu ficava assim, gente, será que esses veículos independentes, as pessoas ganham dinheiro e tipo, as pessoas são pagas? Isso acontece? Eu tinha muito essa dúvida. Eu achava que não. Eu achava assim, vou ser voluntária, tá tudo bem. Eu posso ser professora e trabalhar com jornalismo independente de uma forma mais voluntária. E eu fiquei muito surpresa que não, as pessoas são pagas, tem investimento, sabe? Tem uma rede enorme. E aí foi bem nesse momento assim, que eu entrei na Pública. E a Pública e o Data é o mesmo sistema, né? Agora eu acho que a Pública está com financiamento recorrente, mas é a mesma base, que são as fundações. Não sei se todo mundo aqui está familiarizado, mas a Ford Foundation, Open Society, tem algumas fundações que financiam organizações como Data e outras muitas, que não têm fins lucrativos, né? Então, a gente, basicamente, no Data, a gente vive disso e de alguns editais que aparecem em cursos. Por exemplo, a gente acabou de fazer um agora com Serrapilheira. Não sei se todo mundo aqui conhece. De podcast, então vai ser uma série nova de podcast a partir do Serrapilheira, mas a gente ganhou um investimento para fazer uma série, né, que vai ser sobre saneamento básico também. Então a gente acaba recorrendo a todos esses editais para fazer coisas extras, né, projetos extras dentro do Data, mas o Data mesmo, ele é financiado por essas fundações, os nossos salários vêm daí. E eu acho que você perguntou uma outra coisa também, a partir disso. Essa equipe? Qual o tamanho dessa equipe? Quem são essas pessoas? Nós somos, eu acho que 18 hoje. 18 pessoas, 18 ou 20 pessoas. A equipe é mais ou menos dividida assim. Jornalismo e conteúdo, que sou eu, a Helena e o Bernardo nas redes sociais. Dados, tem 3 pessoas também, que é o Paulo, a Stephanie e a Samantha. Produção e direção, que é o Gil e a Clara, e mais 3 pessoas. Aí tem visualização e design, que também são umas 4 pessoas. Mais ou menos assim, a equipe. Bacana, bacana. Obrigada.